Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios envolvendo o assunto do capítulo que estamos estudando, né? Foi visto nos vídeos anteriores, sobre adição, subtração e multiplicação com números decimais. Então, resolva as expressões a seguir e escreva, né, o valor aproximado dos resultados. Então, como já foi dito, você tem duas opções ao trabalhar com números decimais. Ou você, né, faz os cálculos mantendo os números na forma decimal, ou transforma para fração primeiro. Então, por exemplo, aqui, transformando para fração primeiro, tiramos a vírgula, né, ficamos com 15.803. E aqui, ó, temos 3 casas após a vírgula, né? 3 casas decimais, então colocamos então 3 zeros aqui, ou seja, dividido por 1000. Esse aqui retirando a vírgula. Ficamos com 113, como tem uma casa decimal, então dividido por 10. Vezes 6,4 vai ficar 64 sobre 10. Vamos precisar igualar agora os denominadores desta soma aí dentro do parênteses. Temos aqui 3 zeros neste denominador, enquanto aqui só tem um zero. Então, nós vamos precisar multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 100, ou simplesmente vir aqui e colocar 2 zeros. Agora, podemos somar as duas frações. Então, mantemos o denominador e somamos 15.803 com 11.300. Então, aqui dá 3, aqui dá 0, aqui dá 11, fica 1, vai 1, 5, 6, 7, e 1 mais 1, 2. Vezes 64 sobre 10. 1000 vezes 10, 10.000. E agora você vai multiplicar 27.103 por 64. Voltando para a forma decimal, reescrevemos o número. E adicionamos as casas decimais. Temos que ter 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o resultado dessa expressão numérica. Aqui, já que esse eu fiz no método transformando para fração, esse aqui eu vou fazer as operações mantendo a forma decimal. Então, este mais esse, ó. Só você somar 1,75 mais 0,25, lembrando de manter vírgula abaixo de vírgula. Então, 5 mais 5, 10, fica 0, vai 1. 7 mais 1 mais 2, fica 10, aí dá 10, fica o 0, vai 1, e 1 mais 0, 2, e vírgula abaixo de vírgula. Então, aqui dá 2. Mais, aqui temos 0,32 vezes 11,5. Então, 2 vezes 5, 10, fica 0, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E 2 vezes 1, 2. O próximo, 3 vezes 5, 15, fica 5, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E 3 vezes 1, 3. E aqui 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Aqui tá 0. 3 mais 5, 8. 2 mais 4 mais 0, 6. Aqui dá 3 e aqui baixa o 0. Total de casas decimais. Ó, temos uma casa decimal aqui, duas casas decimais aqui. Então, total 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. Aqui. Então, aqui dentro dá, né, o resultado dessa multiplicação dá 3,68. Somando 2 mais 3,68, ó. Vírgula abaixo de vírgula.
8, baixa o 8, baixa o 6, baixa a vírgula, 3 mais 2, 5. Então, 5,68. Próxima questão. Carolina foi à papelaria com R$ 75 para comprar alguns materiais. Ela comprou 2 cadernos por R$ 12,75 cada um e um conjunto de canetas que custou R$ 22,90. O restante ela dividiu em 2 partes para presentear suas irmãs. Que valor recebeu cada irmã de Carolina? Dica: utilize a calculadora quando for necessário. Então vamos lá. Ela comprou 2 cadernos por R$ 12,75. Então, pelos cadernos, ela pagou 2 vezes R$ 12,75. Pelos cadernos. E gastou mais, né? Comprou um conjunto de canetas que custou R$ 22,90. Então, 1 vezes R$ 22,90. Esse resultado aqui vai nos dar quanto ela gastou. Então, 2 vezes 12,75 dá R$ 25,50. R$ 25,50. 1 vezes R$ 22,90, R$ 22,90. Somando R$ 25,50 mais R$ 22,90 dá R$ 48,40. Ela gastou isso aqui. O restante ela dividiu em 2 partes para presentear as suas irmãs. Então, o restante vai ser o quê? Vai ser R$ 75,00, que é o dinheiro que ela tinha, menos a quantia que ela gastou. Então, R$ 75,00 menos R$ 48,40, né? Vai restar R$ 26,60. Esse restante aqui, Carolina dividiu entre as suas 2 irmãs. Então, dividindo esse valor aqui por 2, veja só, R$ 26,00 dividido para 2 vai dar R$ 13,00. E 60 centavos dividido para 2 vai dar 30 centavos. Então, cada irmã dela, né? Cada irmã recebeu R$ 13,30. Próxima questão. Existe diferença entre o cálculo de 7 vezes 0,25 dividido por 5, né? Estando aqui 7 vezes 0,25 entre parênteses e a expressão 7 vezes 0,25 dividido por 5. Né? Se existe alguma diferença no resultado, né, dessas duas expressões. Justifique sem resolver as expressões. Então, vamos lá. Se a gente fosse resolver essa daqui, primeiro resolveria-se o que está entre parênteses, ou seja, a multiplicação seria feita primeiro. Segundo, né, o resultado daqui a gente dividiria por 5. Então, a divisão estaria feita em segundo lugar. Nessa daqui, quando nós não temos os parênteses, aprendemos que fazemos potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. E aprendemos que fazemos na ordem que aparecer. Por exemplo, se tiver potência e raiz, faz na ordem que aparecer. Se houver multiplicação e divisão, faz na ordem que aparecer. Então, por exemplo, se aparece multiplicação primeiro e divisão depois, a multiplicação é feita primeiro. Se aparece a divisão primeiro, depois a multiplicação, então a divisão é feita primeiro. Então, nesse caso, temos uma multiplicação e uma divisão. Então, a multiplicação vai ser feita primeiro. Então, a primeira vai ser feita a multiplicação. Depois, o resultado desse aqui será dividido por 5. Então, não há diferença, né? Pois as operações de multiplicação e divisão podem ser realizadas aqui na mesma ordem aqui nos dois problemas. Ao transformar em números decimais as frações
23 sobre 25 e 1 e 19 sobre 25, quais são os números obtidos? Então, 23 sobre 25. Você pode fazer assim, divisão, né, para obter a forma decimal, ou ainda usando um pequeno macete, ó. Eu posso vir aqui e multiplicar por 4. Professora Paulinha, por que por 4? Porque 25 vezes 4 vai dar 100. E 23 vezes 4 dá 92. Aí 92 sobre 100 é 0,92. Ó, só voltar a vírgula duas casas. Então, esse truque foi bem mais rápido do que quebrar a cabeça dividindo 23 por 25. Então, 23 sobre 25 é 0,92. Vamos ver 19,25 avos. Quer dizer que nós temos 1 inteiro mais 19,25 avos. Podemos também usar um truque aqui. Por exemplo, o 1, nós podemos dizer que é 25 sobre 25. A mesma coisa. 25 sobre 25 é igual a 1. Mais 19 sobre 25. Mantém o denominador, que é o 25, e soma os numeradores, né? 29 mais 19 mais 25, que dá 44. Então, novamente, você pode vir aqui, dividir 44 por 25, ou usar esse truquezinho que eu acabei de mostrar. Posso vir aqui e multiplicar por 4. Porque o 25, para virar um 100, é só multiplicar por 4. Então, 25 vezes 4 aqui dá 100. E 44 vezes 4 dá 176. 176 sobre 100. Escreve o número, aí tem 2 zeros, volta 2 casas, ou seja, coloca 2 casas decimais. Então, 1, 2 e coloca a vírgula. Então, 23 sobre 25 na forma decimal é 0,92. E 1,19 sobre 19,25 avos é 1,76. Ou seja, esse 1 é esse 1 aqui. E o 19 sobre 25 é a parte decimal aqui, ó. O 0,76. Você poderia fazer assim, ou simplesmente transformar 19 sobre 25 para a parte decimal, que seria 0,76, e somar os dois, que chegarem nesse mesmo resultado. Em um teste de matemática, as questões com operações valem 0,5 ponto. E as questões com expressões valem 0,8 ponto. E com situações problema, 1,2 ponto. Neste teste foram apresentadas 4 situações problema, 4 expressões e 4 operações. Paulo acertou 3 situações problemas, 2 expressões e 4 operações. Quantos pontos ele obteve no teste? Então, vamos ver. Temos 3 de situações problema. Cada questão de situação problema vale 1,2. Então, nas questões de situações problema, Paulo marcou 3 vezes 1,2. Mais 2 questões de expressão, ele acertou. Então, 2 vezes cada questão com expressão vale 0,8. Então, 2 vezes 0,8. Mais 4 vezes, né? 4 questões de operação. Então, 4 vezes, e as questões de operação aqui, ó, vale 0,5. Então, temos aqui, ó, 3 vezes 1,2, dá 3,6. 2 vezes 0,8 dá 1,6. E 4 vezes 0,5 dá 2 pontos.
totalizando 7,2. Então, Paulo tirou 7,2 nesse teste. Zeca acertou 2 situações problema, 4 expressões e 3 operações. Quantos pontos ele obteve no teste? 2 de situações problema, então ele marcou aqui uma pontuação de 2 vezes. Situação problema 1,2, então 2 vezes 1,2. Mais 4 questões de expressões, então 4 vezes expressão 0,8, 4 vezes 0,8. E 3 questões de operação, então 3 vezes 0,5. Então, 2 vezes 1,2, 2,4. 4 vezes 0,8, 3,2. E 3 vezes 0,5, 1,5. Totalizando 7,1. Malu acertou as 4 situações problema, 3 expressões e 3 operações. Então, 4 questões de situações problema. Situações problema, cada uma vale 1,2. Então, 4 vezes 1,2. Mais 3 questões de expressão. Então, 3 vezes 0,8. Mais 3 questões de operação. Operação vale 0,5. 3 vezes 0,5. Então, 4 vezes 1,2 dá 4,8. 3 vezes 0,8 dá 2,4. E 3 vezes 0,5, 1,5. Totalizando 8,7, né? 8,7. Dos 3 colegas, quem obteve o melhor resultado? O melhor resultado foi o de Malu. O pior resultado foi o de Zeca. E qual é a diferença de pontos entre o melhor e o pior resultado? A diferença é a subtração. Então, o melhor resultado foi 8,7 menos o pior resultado, que é 7,1. Então, é só você realizar a subtração para encontrar essa diferença, né, entre o melhor e o pior resultado. Lembrando que a adição ou subtração posiciona-se vírgula abaixo de vírgula. Então, 7 menos 1, 6, vírgula abaixo de vírgula, 8 menos 7, 1. Então, a diferença entre o melhor e o pior resultado é de 1,6 pontos. Observe o gráfico e identifique a barra colorida que representa os pontos obtidos, respectivamente, pelos 3. Então, nós vimos que Paulo tirou 7,2. Então, a barra correspondente à nota de Paulo é a barra marrom. Zeca tirou 7,1. Então, a barra correspondente à nota dele é a barra azul. E Malu, que tirou 8,7, a barra correspondente à nota dela é a barra laranja. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, você vai resolver aqui as operações, resolver as expressões e estabelecer aí a relação com a segunda coluna. Então, aqui na primeira, você pode fazer o seguinte, todas que estão somando, você pode juntar de uma vez. Eu tenho que somar esse, mais esse, mais esse. Não posso somar mais esse aqui, porque esse aqui está multiplicado por 2. Então, aqui eu tenho que fazer uma operação antes. Então, como as ordens, né, conforme a gente aprendeu, tem que fazer multiplicação primeiro, né, antes de fazer soma e subtração. Então, você faz primeiro 1,7 vezes 2, que dá 3,4. Agora, você pode fazer o seguinte, você tem somas
e subtração. Então, você pode realizar todas as somas primeiro. Somando, nós temos 2,329. Lembrando de manter vírgula abaixo de vírgula. Temos 5,3. Temos 3,27, 3,27 e temos 3,4. Temos esses termos somando. As casas decimais que estão faltando, você pode completar com os zeros aqui, ó. Então, aqui, ó, baixa 9, 2 e 7, 9, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 4, 12, fica 2, vai 1, vírgulas abaixo de vírgulas aqui, e aqui você soma 1 mais 2 mais 5 mais 3 mais 3. Então, somando esse número com esse, dá 14,299. Entretanto, agora nós temos que fazer esse valor menos 2,25. Então, menos 2,25. Lembrando de colocar vírgula abaixo de vírgula. Que 9 menos 0, 9. 9 menos 5, 4. 2 menos 2, 0. Vírgula abaixo de vírgula. 4 menos 2, 2. E aqui baixa o 1. Então, resultado da letra A deu 12,049, que é esse daqui. A letra B. Temos multiplicações, uma multiplicação, somas e subtração. Seguindo a ordem aprendida, nós fazemos multiplicação primeiro. Então, essa multiplicação aqui de 12,2 vezes 5 vai dar igual a 61. Então, vamos somar 61 mais 1,2 mais 1,5, depois fazer menos 5. Então, realizando todas as somas, você vem e arma a operação. 61. 61 não tem vírgula, mas eu posso supor que tem uma vírgula aqui e colocar um zero depois, por exemplo. Aí eu coloco 1,2 e 1,5. Então, aqui dá 7, vírgula abaixo de vírgula, 1 mais 1 mais 1, 3, e aqui 6. E agora fazemos menos 5. 5 também não tem vírgula, mas você pode colocar 5,0. Vai ficar 5,0. Que dá 7, vírgula abaixo de vírgula. Fazendo logo aqui, ó, 63 menos 5, 58. Então, a letra B dá 58,7, que é esse daqui, B. Na letra C, tem uma soma e subtração. Fazendo a soma primeira, 25 mais 1,5. Ou então, R$25 mais R$1,50. Vai dar R$26,50. Aí, menos 10,234. Lembrando de se manter vírgula, né, abaixo de vírgula. Complete com as casas decimais que faltam, coloque o zero. Né? Realize aqui a subtração. Vamos precisar pegar emprestado. Então, tirando 1 emprestado do 5, fica 4. Aí aqui fica 10. Pegando 1 emprestado aqui, vai ficar 9. E 1 vem para cá. 10 menos 4, 6. 9 menos 3, 6. 4 menos 2, 2. Vírgula abaixo de vírgula. 6 menos 0, 6. E 2 menos 1, 1. Então, o resultado da letra C dá esse aqui. Aqui, a letra D, uma subtração. Só lembrar de colocar vírgula abaixo de vírgula. Ou, se você preferir, você pode trabalhar com fração. Transformar isso aqui para fração e fazer a operação. Esse daqui ficaria 1 sobre 100. Esse aqui ficaria 1 sobre 1000. Você ia precisar colocar mais um zero aqui, né, para ficar com o mesmo denominador. Ia manter o 1000. Fazer 10 menos 1, que dá 9. E 9 sobre 1000 vai ficar 0, vírgula. Né, volte a vírgula aqui. 3 casas. Então, 1, 2, 3. Coloca a vírgula. Então, 0,009. Então, a letra D dá essa daqui.
E a letra E, quando você tem uma subtração, é uma multiplicação. É feita a multiplicação primeiro. Então, perceba que a multiplicar por 10, a vírgula pula uma casa, então vai ficar aqui a vírgula, vai ficar 0,01. E esse menos esse dá 0. Se você não conseguir fazer dessa forma, transforme para a fração primeiro. Então, aqui fica 1 sobre 100. Aqui, 1 sobre 1000. Aí, vezes 10. Aqui, corta um 0. 1 sobre 100. 1 sobre 100. Esse menos esse, 0. E, gente, ficamos por aqui nessa aula. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima aula.